Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diego Quadros, esse é mais um vídeo do cinema. E hoje eu estou com o Paulo Rodrigo, grande amigo aí da cinefilia, para conversar sobre Asteroid City, o novo filme do Wes Anderson que está em cartaz nos cinemas. E aí, Paulo, tudo certo? Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Tudo certo com você, Diego? Obrigado pelo Tudo ótimo. convite. Paulo, diga um pouco pra gente sobre você, sobre a sua entrada no mundo cinéfilo e sobre, se você quiser, assim, onde as pessoas podem encontrar você, assim. Uhum. Engraçado, né? Eu conheci assim esse mundo cinéfilo através do Twitter. Eu e a minha namorada, a gente sempre viu muito filme junto, mas durante a pandemia eu conheci muita gente legal, inclusive você, né? E comecei a conversar, tentei escrever assim sobre os filmes, mas acabou não indo para frente. Só escrevo uns comentários no Letterboxd mesmo. Fantástico, Meu Letterboxd é Paulo Campos, e perfeito. aí o meu Twitter é uma arroba meio assim, em inglês, é ruim de falar, mas tá ali no Letterboxd. Quem quiser me seguir, pode seguir, que geralmente eu Perfeito, sigo de volta também. É isso. perfeito, 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 perfeito. Paulo e a namorada dele, a Jennifer, são dois queridos aí da cinefilia, assim. Dois maravilhosos, assim. E a gente vai discutir sobre a Asteroid City, mas antes disso, se você está assistindo o vídeo e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo no like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e comentar o vídeo nas suas redes sociais. Queria começar, Paulo, a gente estava conversando em off, né, nos Uhum. bastidores, né, sobre a sua relação com o Wes Anderson. Você tem uma relação diferente com a minha, né? Queria que você falasse como é a sua relação com esse diretor, que é um diretor, né, que tem uma grife, digamos assim, né? É um desses diretores que está nesse circuito alternativo, entre muitas aspas, né? Um alternativo do cinema norte-americano. Ele consegue ter esse nome, essa marca, mas consegue até aí um público que é reconhecível. Ele tem uma estética e um nome reconhecível que muita gente que nem pode ver os filmes dele vai saber o que é o Wes Anderson, né? Ele consegue até esses grandes elencos, esses grandes nomes. Uma coisa meio que o Allen fazia, sei lá, nos anos 2000 Verdade. ou nos anos 90, né? De ficar nesses cinemas de rua, mas conseguir ser um diretor reconhecível. E eu queria te perguntar qual que é a sua relação com ele. Beleza. É muita coisa já, né? Mas, ó, eu conheci o Wes Anderson junto com, acho que eu sinto, assim, o grande público, que foi Grande Hotel Budapeste. Aham, aham, Que aham. foi, eu lembro que na época todo mundo falava sobre, teve lá o meme do Bem-vindo ao Wes Anderson, né, que o pessoal... Isso, foi para Oscar, né? Teve um Ex- grande público e tal. exatamente. Aí eu lembro que eu gostei muito quando eu assisti, vivo com vontade de rever, mas aí foi antes de eu virar cinéfilo, assim como eu falei lá no começo, né? Aí depois, durante a pandemia, lançou o Despacho Francês, né? French E Dispatch. acho que é crônica francesa Crônica em Francesa, português, isso. assim. Eu sou péssimo com o nome em português, E desculpa aí. se a gente não Péssimo, decora, todos somos. péssimo, péssimo. E aí eu adorei Sim, sim. a Crônica Francesa. E aí eu tava muito animado para ver Asteroid City, fui ver no cinema, adorei também, revi pra gente conversar, continuo adorando, acho um filme excelente. Mas eu achei muito curioso disso que você falou. Esse filme, pelo que eu tava vendo, é a maior bilheteria do Wes até hoje. E eu fico pensando se não tem a ver com com o fato dele ter se tornado uma grife desse estilo Wes Anderson ter virado uma trend. Tipo, as Sim. pessoas fazem trailer de Star Wars estilo Wes Anderson, ou fazem reels no Instagram no estilo Wes É Anderson. que ele tem um estilo muito detectável, né? Uma coisa, sabe, que o Tim Burton tem também, esse tipo Verdade. de cineasta, né? Uhum. E replicável, não com a mesma arte, depois a gente pode falar, mas é muito mais complexo o que ele faz do que as pessoas imitam ele. Mas Isso, é replicável de maneira mais simplista, assim, em casa, isso, com isso, iPhone, sabe? isso, exatamente, né? Tanto é que você vê gente copiando ele direto, né? Você vê um Jojo Rabbit da vida, você vê uma cópia descarada do Wes Anderson, né? Mas aí você vê a Exato. diferença de você ser o Wes Anderson e você ser uma cópia sem vida, sem moral, sem coisa nenhuma, vazia, horrível. Mas enfim, não foi Total, pra falar total. mal do Jojo Rabbit. Mas, dito tudo isso, a minha relação com o Wes Anderson é a seguinte: ele é um diretor, engraçado, ele é um diretor de começo de cinefilia minha, porque eu Uhum. lembro que eu vi os Efeitos Tenenbaums na TV a cabo. Acho que foi o Hum. primeiro filme que eu vi dele. Depois eu vi o Seu Raposo, e os dois filmes me pegaram muito. E aí eu vi vários filmes dele nessa época, assim, gostei muito. Acho que o único que eu não gosto é o Dejanir Limit, assim, que é um filme que eu Aham, acho aham. meio que fica no meio do caminho pra mim. Mas, de resto, eu gosto muito dele. Eu acho que é aquela coisa, né? Eu acho que ele sofre um pouco de mal
que o Tarantino sofre, sabe, assim. Que por ele ser um nome muito reconhecível, as pessoas já vão com pedras nas mãos, sabe? Tipo, não é tudo Sim. isso, sabe? E Uhum. acho que por ele ter já esse fandom, e ser um nome que fica entre essa coisa erudita e uma coisa, não vou dizer que é popular, mas que tá na lógica do público geral, sabe? Pelo menos tá à Sei, vista sei. dele, assim, sabe? Uhum. Apesar de não ser popular, as pessoas já vão com um sentimento de, não é tudo isso. E tudo bem, as pessoas não acharem tudo isso. Isso aí totalmente válido também, né? Quando tá embasado, tem argumentos. Mas acho que tem muito disso, sabe? As pessoas ficam num primeiro estágio do cinema dele e não vê como a construção do cinema dele e questões mais profundas do cinema dele estão muito dentro e que dão um alicerce para essa estilística dele que é tão evidente. Eu, particularmente, o First Dispatch, para mim, foi uma decepção, porque eu fui ver no cinema, na mostra, tal, bem animado. Foi um dos melhores filmes que eu vi na mostra passada, inclusive. Que legal. E aí, quando eu fui ver o filme, eu fiquei meio apático a ele, sabe? Acho que o filme tem coisas boas, não é um filme das anos, só acho ruim, mas eu Sim. vejo que ele tá meio travado, porque eu acho que para dar aquele comentário que ele quer fazer sobre o jornalismo e sobre a arte, no geral, sobre o nosso lugar no mundo, e fazer essa coisa de... Eu acho que no Front Express já começa uma coisa de radicalizando a forma dele, Sim. e radicalizando o estilo dele. Se você for ver os primeiros filmes dele, o Bottle Rocket e o Rushmore, já tem a estilística dele, as características dele, mas são filmes muito mais sóbrios. Muito Uhum. mais sóbrios. E aí, dos Thunderbolts pra frente, ele foi se radicalizando cada vez mais na estilística dele. E acho que no First Dispatch e no Asteroid City, ele vai numa radicalização ainda maior, só que eu acho que ele não faz aquela conexão humana, a construção de conexão humana que eu acho que tem no Asteroid City pra mim, assim, que me Uhum. faz conectar mais com o filme, pessoalmente, sabe? Uhum. Eu acho o Asteroid City, pra mim, é um passo muito além do cinema dele, sabe? Eu vejo que ele tá realmente indo para caminhos que eu nunca pensei que ele poderia dar. Até que eu já fui com esse filme com certo receio, tipo, quando eu fui ver a primeira vez, tipo, será que eu vou ver o Wes Anderson virando meio que uma cópia dele Uhum. mesmo, sabe? Uma coisa meio que aconteceu com o Tim Burton, né? Que teve um começo de carreira muito interessante e depois se domesticou, né? Se Sim. contentou em ser só a grife dele, né? Porque diretores que têm grife sempre tiveram e sempre terão, né? Isso não é uma coisa automaticamente ruim. A Sim, questão é sim. quando o diretor fica resumido a essa grife e fica preguiçoso dentro dessa grife. E por mais que eu veja comentários de muita gente achando que isso aconteceu com a Anderson nesse filme, jamais acho isso, sabe, Paulo? Somos dois. Inclusive, tem um comentário bom lá no Letterboxd, daquele Jake Cole, Isso. que ele fala que ele percebeu que, para ele, né, o Wes percebeu que Grande Hotel Budapeste era a magnum opus dele, né, a obra-prima, até aquele momento, naquela evolução. E que dali, ou ele partiria para grife, como você falou, ele não fala exatamente isso, mas adaptando aqui, ou ele partiria para grife e para virar uma paródia de si mesmo, ou ele teria que evoluir no estilo. E aí para o Jake Cole ele tem evoluído. E para Sim. mim faz todo sentido. As pessoas acham que French Dispatch ou esses filmes são menores, assim. Para mim são dois grandes filmes, sabe? Dois dos melhores Perfeito. dos últimos anos. Eu acho Perfeito. essa radicalização muito, muito boa, muito foda. Com Muito certeza, com especial. certeza. Porque eu acho, na minha opinião, o Assassin's Creed, qual é a história dele? A gente vê duas narrativas, na verdade. Só que ele não segue uma história. Essa história vai para o ponto A, chega no ponto B e vai para o ponto C. Né? Eu acho que o Wes Anderson vai quebrando isso totalmente, sabe, nesse filme, desde o começo. Se antes, sei lá, no Thunderbolts, ele se focava em alguns personagens de forma explícita e queria realmente contar uma história, o próprio Hotel Budapeste ele faz isso, né? Sim, sim. Existe uma história do Ralph Fiennes com o Zero que tem um começo, um meio e um fim, e tem Uhum. toda aquela estilística do Wes Anderson, o absurdo do Wes Anderson, mas é uma coisa mais clássica, digamos assim, mesmo dentro do padrão dele. Aqui não, aqui rompe a narrativa em duas, então a gente vê a história dessa cidade dos anos 50, no deserto americano, essa cidade ficcional, que é a cidade de Asteroid City, que reúne esses personagens, e toda a trama que envolve aliens e militares nessa cidade, e a gente vê também, isso não é spoiler porque é no começo do filme, uma peça dentro desse filme, que vai se colocando ao redor dessa mesma narrativa. E as duas coisas se mesclando. E por mais que tenha o protagonismo na figura do Denzel Shartman
e no relacionamento dele com a Scarlett Johansson, isso tudo está ao redor com o mesmo peso de vários outros personagens e atores que são diluídos dentro do filme e que são todos parte de uma coisa só, que é esse elemento dessa cidade. Essa cidade que é uma cidade propositalmente e construída para ser uma cidade artificial. E o que eu acho legal é que o Wes Anderson, ele radicaliza a própria estilística dele, sabe? Eu acho que essa coisa, o Wes Anderson faz o mesmo filme, não é um argumento que eu concordo, porque daria para você pensar isso de diretores como, sei lá, o Hong Sang-soo, Paul Schrader, o Ozu, o Romer, vários diretores. E a questão é como esses diretores pegam conceitos que são muito parecidos entre si, ou são até os mesmos conceitos, e reformulam esses conceitos dentro da encenação deles, ou da lógica do que eles querem contar. Como eles brincam esses conceitos e como eles preenchem esses conceitos com forças diferentes e com domínios diferentes. Eu acho que o Wes Anderson faz isso aqui. Tem essa coisa que ele sempre tem desses personagens estoicos e ao mesmo tempo bobalhões, que ele vê com muito sarcasmo e ao mesmo tempo muito carinho, que se comportam desse tom desanimado e rigoroso, enquanto ele vai mexendo esse formalismo ultra meticuloso e muito pensado na técnica e na estética, sempre procurando caminhos muito ativos e se movimentando pelos cotidianos desse personagem, essas composições simétricas que ele constrói nesse mundo lúdicos e coloridos e de tons pastéis que ele busca, né? Essa estética teatralizada e caricatural que ele busca. Ele preenche esse filme sempre imaginando coisas novas no sentido que ele está sempre criando cena a cena, sabe? Sim, a cada momento ele está criando, seja nas proporções de tela diferentes, dependendo de onde a narrativa está, no contraste entre preto e branco, nessa colorização pastel que eu falei, fortíssima, iluminada muitas vezes por luz natural, os momentos de câmera sem corte, passando pelos diferentes habitantes dos locais da cidade, indo de cima para baixo, as inserções de animação em cenas live action, uma coisa que ele faz cada vez mais, naquele alienígena do Jeff Goldblum, por stop motion, as divisões de tela, divisões de fotografia, tomando todo o quadro, as mudanças bruscas de enquadramento, a distância entre os planos, as cores mudando, a trilha saltitante, sabe? Ele está sempre criando mais e mais, e ele está sempre radicalizando o próprio estilo dele, rompendo a narrativa e se entregando para um filme absolutamente sensorial, sabe? Que pensa muito no sensorial. Não, total. Muita coisa, mas ó, isso tudo que você falou, dá para tirar só a linha do quanto o Wes Anderson ama cinema. Olha a quantidade de ferramentas que ele usa nesse filme de 1h40, 1h45, olha a quantidade de coisa. Tudo isso aí que você falou tá lá, tá ligado? E de maneira, assim, orgânica no filme. O filme é extremamente artificial e ao mesmo tempo é extremamente orgânico. Você assiste e você fala, caralho, é um filme do Wes Anderson. E aí você falou essa coisa de fazer sempre o mesmo filme, que a galera fala. Eu acho que a gente que gosta de arte, a gente sabe que a gente tem vontade de fazer arte também, né? O que a gente quer é encontrar a nossa voz e expressar ela. Aí, o que esses artistas que você citou, o Schrader, o Ozu, por que não o Wes Anderson, o que eles fizeram o Romer, eles encontraram a própria voz, eles encontraram o que eles gostam de falar. E aí eles falam de novo e de novo, com todas essas variações, cada vez expondo uma outra parte do interior deles, digamos assim, explorando mais e mais. Cara, são cineastas gigantes aí. Pra mim isso é maravilhoso. Eu adoro quando eu vou ver o filme do Shredder, já que você citou, e eu reconheço essa coisa, e eu vejo, porra, esse nosso senhor diretor realmente se dói muito por causa disso. Ele bota a alma dele ali, sabe? Exato. São filmes extremamente pessoais. Os filmes do Ozu, extremamente pessoais. E, cara, você falou também um pouco antes, eu lembrei uma coisa do Tarantino, né? Pra você ver como faz sentido essa comparação que você fez com eles lá atrás. A Scarlett Johansson deu uma entrevista e falou que Asteroid City faria uma boa sessão dupla com Pulp Fiction. Porque são dois filmes de ensemble cast, né? O elenco inteiro é o protagonista, digamos assim, como você falou. E os dois têm são bem... O diretor se expõe muito nos dois, né? Ela até perguntou se ele não tinha nada a ver e tal, mas assim...
É interessante que ela colocou isso, porque realmente são dois diretores que é fácil. E são dois diretores de começo de cinefilia também, porque a gente vê muito o autor ali, né? Isso, exato. Mas aí depois a gente Eles passa disso. explicitam isso, né? Assim, Exatamente. de E aí forma é o que você falou, focal. a gente passa disso. Porque também, por serem diretores de começo, a gente vê no começo e depois passa por aquela fase, nem é tão bom assim. Isso, exatamente. Aí depois você volta, aí você fala, não, é bom pra caralho, sim, tá ligado? É muito Perfeito. bom, você vai mais fundo, você vê que tem esse amor ao cinema, tem a complexidade da obra deles, tem as Tem uma contradições. substância, né? Assim, tem um Exato, domínio, com certeza. exatamente. Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso. Nesse filme ele tá buscando sempre expandir esse estilo dele, sabe? Isso Sim, que eu acho maravilhoso no filme. sim. E ele faz isso de uma forma, como você falou muito bem, tudo flui naturalmente, sabe? Ele não tá se demonstrando. Ele está Exato, construindo uma lógica interna dentro do filme, que é essa exato. lógica dessa cidade artificial dessa narrativa do que é o ser artista, né? E ao Uhum. mesmo tempo, várias citações. Tem uma peça muito famosa do teatro americano dos anos 50, que é anos 40, anos 50, que é aquela Your Town, do Thornton Wilder, assim, Aham. que é a nossa cidade. Até tem aquele filme extraordinário com o Jacob B. Tremblay, que eles encenam essa peça, e tem um filme da década de 40 que é uma adaptação dessa peça aí, que é uma peça de um narrador que narra a peça de 38. Errei as duas datas, Aham, mas enfim. aham. Não, mas tá ali, tá ali. Tava ali, tá ali. Que é de um narrador que narra todo o cotidiano de uma cidade, a vida dos habitantes de uma pequena Hum, cidade nos Estados Unidos. É uma peça, tipo, uma dessas peças símbolos do teatro americano. E aí, uhum. acho que o Wes Anderson mistura isso com uma reinterpretação da televisão ao vivo, passando por Orson Welles, passando por Elia Kazan, passando por esse imaginário desse American Way of Life da década de 50, com essa coisa retrofuturista, também, foi todos esses estímulos da obra dele. Então, essa coisa que você falou dessa paixão por cinema é muito evidente, né, nessas referências, que são referências que estão juntos com a estética do Sim. filme. Eu acho que isso que diferencia o Wes Anderson dos imitadores do Wes Anderson. Essa metalinguagem dentro do filme é uma metalinguagem que fala sobre o fazer artístico, do interpretar, de como os atores se envolvem junto com aqueles personagens. Até que o momento chave do filme é o Denzel Washington finalmente entendendo a dor que o personagem dele está passando, sabe? E tem aquela cena incrível com a Margot Robbie, né? Que é essa coisa Maravilhoso. do entendimento do personagem e do ator e de as duas coisas virarem uma coisa só, sabe? Dos personagens aos poucos irem se... os personagens atores em aos poucos entendendo os personagens, sabe? Assim, Sim, e sim. isso dando um estalo, né? Até que em vários momentos dos filmes existem esses pequenos estalos dos atores entendendo quem são aqueles personagens, as duas coisas se misturando, né? O próprio Sim. Bryan Cranston entra na peça alguma hora, né? Assim, diz, Sim. nossa, eu não devia estar aqui, assim, sai, Isso. sabe? Isso é muito maravilhoso. Isso até me lembrou um pouco o cinema do Coutinho, sabe? Um jogo Aham, de aham. cena, Sim, assim, nesse sim. sentido, sabe? Uhum. É um filme que sabe que é filme, mas não de maneira espertinha, assim. É um filme que Isso, incorpora o fato de ser filme na sua própria estrutura, né? Isso é muito foda nessa cena da Margot Robbie, que ele fala assim, você é a esposa que interpreta a minha atriz. isso, O certo seria ele falar ao contrário, né? Você é a atriz que interpreta a minha esposa, mas ele fala, you're the wife that acts as my actress. Alguma coisa assim, alguma coisa nessa linha. isso. É isso, tipo. E a cena logo anterior dele com o diretor da peça é muito foda também, que ele fala, mas eu tô sentindo dor por estar fazendo isso. E ele fala, é isso, segue nesse caminho, entendeu? Perfeito, 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 perfeito. E eu Ele. acho. Não Pode pode, falar, Paulo. não pode falar. Não, o que eu ia falar é que eu acho que o Wes Anderson, ele não cai nesse filme numa coisa da forma pela forma, ou estilo pelo estilo, justamente por uma coisa que eu acho que é vital em cima dele, é que ele tem muito carinho pelos personagens. Ele tem muito amor pelos personagens, e ele tem muito amor por esse bando de atores e caras conhecidas ou menos, ou Sim, mais ou menos conhecidos que ele junta, sabe assim? E ele gosta muito de mostrar o emocional dos personagens por esse tom de estranheza, por esse humor quase bobalhão, esse centro desanimado que ele tem, né? São uhum, personagens de charge mesmo, sabe? Assim, são tipos muito excêntricos que ele, ao mesmo tempo, trata com um deboche, com um sarcasmo, uma coisa seca, mas trata com muito carinho, com muito amor, sabe? E sempre pensando sim, nas relações, tanto familiares quanto de companheirismo que esses personagens têm entre si. Tem um elo muito humanista que cerca tanto a narrativa
das duas famílias que se juntam, que são as famílias dos Jason Schwartzman e as famílias da Scarlett Johansson. E desses filhos que vão repetir o pai. E todo um coletivo caloroso que se junta ao redor dele, sabe? Eu acho que o Wes Anderson tem isso em todos os filmes, e nesse sentido ele radicaliza. Porque nos outros filmes ele se foca num grupo de personagens ou num personagem para contar esse tom que ele faz. Nesse filme, ele dilui todos os personagens numa coisa meio Altman, ou, sei lá, o Terence Mack, no Além da Linha Vermelha, uma coisa meio assim. Ele dilui essa macro-narrativa para falar dessa coisa, dessa junção das famílias da Scarlett Johansson e dos Jason Schwartzman. E cada momentinho de interação entre os personagens, entre os atores, já diz tudo sobre esse micro que está no macro, já diz tudo sobre aquelas pessoas e sobre aquele ambiente, sabe? Isso é maravilhoso no filme. E é maravilhoso porque não precisa se desbruçar sobre os personagens, porque o filme não quer isso, o filme não precisa fazer isso. Os pequenos momentos de interação dizem tudo sobre o personagem. Eu amo as cenas que tem a Maya Hawke com o Montana, aquele cowboy. Eu também. Porque já diz tudo sobre aquela relação de estranheza, que vai se acumulando até se tornar um afeto que explode na cena que o menino canta o The Alien, sabe assim? Muito bom, da essa intensidade vem o afeto, vem o amor, sabe? Hoje, revendo o filme, eu tava reparando que eles descem na cidade... É um filme com estrutura meio complexa, assim, justamente por causa de tudo isso. Então, a primeira vez que eu vi, não foi... É difícil sem saber quem é quem, tá? Mas agora, vendo de novo, eles descem no mesmo ônibus da cidade. A Maya Hawke, os alunos e os cowboys. E os cowboys perdem o ônibus e aí dali começa a interação entre eles. O menino sai pra fumar um cigarro, a Maya Hawke dá uma bronca. Cara, eu achei sensacional. E aí você vê o carinho que tem nas cenas da Maya Hawke com o Montana. Tipo, que nem seriam os personagens principais, mas como você falou, não tem muito isso. Então, tipo, a relação entre eles tá ali. E através da câmera, ele constrói muito isso que você falou do afeto e da distância. Isso, a aproximação, exatamente. Esse estilo dele poderia ser frio, porque por ser muito formalista, né? Tem vários outros grandes diretores formalistas que são mais frios. Não, ele é formalista e caloroso ao mesmo tempo. Muito caloroso. Muitos sentimentos, sabe? Muito sentimental. E eu gosto muito como os personagens demonstram afeto ou demonstram dor por coisas que no primeiro instante são engraçadas, depois você pensa, nossa, é triste também, né? É tipo aquela cena que o Tom Hanks tá conversando com o Jason Schwartzman, mas ele vai enforcar. Sim. Porque ele não consegue expor a dor que ele sente pela perda da filha, né? E aí o único jeito que ele tem de expor a dor é... ele não consegue mostrar o que realmente sente por aquele genro, né? E aí o único jeito que ele consegue... E o Tom Hanks tem uma composição dura, assim, ele tá ótimo no filme. Ele compõe um cara duro, assim, sabe? Que não consegue se expor. E o Wes Anderson vai dando uns closes nele, assim, que salientam essa dureza, sabe? E isso é muito perfeito do filme. Todos os personagens, por mais que eles não tenham tempo de tela, muito tempo de tela, ou são desbruçados numa lógica do estudo de personagem, ou numa lógica mais de dramaturgia e tal, mas o filme não quer isso. Ele quer, por esses pequenos momentos, salientar o emocional do filme, a complexidade emocional que os personagens têm, consegue fazer isso muito bem, e também ele dá uma unidade de interpretação e de quem são, e de caracterização de quem são aqueles personagens, sabe? Eu acho as cenas que o Jason Schwartzman e a Scarlett Johansson conversam naquela janela lindíssimas por causa disso, sabe? E a Scarlett Johansson nessa emulação de uma atriz de Hollywood, uma Elizabeth Taylor, né? E misturando tanto uma melancolia quanto uma coisa engraçada, né? Uma personagem melancólica, mas tipo, é cômica, né? É muito incrível isso, sabe? É uma atriz melancólica e quer ser uma atriz cômica, sabe? Quer ser tocada por essa melancolia. E desse carinho que vem dessa coisa estoica do contato do personagem, né? Essa cena da Margot Robbie que você citou, que a gente tá citando aqui, é ótima, né? Porque, né, começa naquele plano geral dos dois, né? Um em cada varanda, né? Um em cada varanda, né? E depois vai naquele super close, um olhando pro outro, né? Uma coisa de plano contra plano, né? Um super close, um olhando pro outro, né? Que é meio como se ele tivesse externalizando realmente a emoção daqueles personagens, sabe? Assim, e do que eles estão sendo tocados, assim. E quando a Margot tá nesse super close, ela tá vestida como a personagem que ela faz nessa outra peça, tipo... Isso, tem mais... Maria Antonieta, né? Exato, exatamente. Cara, tinha anotado aqui pra falar, eu fui falar da Margot e esqueci. Deixa eu ver se eu lembro agora. Outra cena que é assim, nesse sentido de engraçado e triste, é quando o Jason fala pros filhos que a esposa morreu.
Isso. Ele fica fazendo piada quando ela tá cremada no Tupperware, não sei o quê, mas assim, na época, quando eu vi no cinema, eu dei risada, todo mundo mais olhando, porra, é triste pra caralho. Que ele fala, e aí ele fala pras crianças, vocês não têm noção de tempo, aí a menina fala, é 15 segundos, a mesma coisa que não sei quantos mil minutos não é culpa sua, mas tipo, é muito triste. Ele tá destruído por dentro e não consegue expressar. E aí o estilo do filme é exatamente esse, sabe? Isso, perfeito, perfeito. Não, e eu acho que é foda que o filme consegue falar de luto, de dor, de solidão, de descobrimento na adolescência, de várias questões, de isolamento, de pandemia, de arte, Verdade, pandemia. teatro, cinema, sem ser didático quanto a isso, somando isso com todas as questões formais, fazendo isso entrar dentro das interações dos personagens, das pequenas interações dos personagens, e sem seguir essa narrativa tradicional de ponto A, ponto B e ponto C. Ele consegue contar tudo isso de um jeito ultra sensorial e caloroso, como a gente falou aqui. Cara, essa coisa narrativa, para pensar. Eles têm, em determinado momento, eles começam a debater essa cena em que tá todo mundo dormindo e tem uma revelação. Essa cena nunca acontece efetivamente dentro da peça, ela só acontece fora da peça, a gente não vê. E depois, quando chega o final, ali, aquele caos e o Jason sai da cena, o final do filme é aquilo, depois é o epílogo. Tipo, as duas narrativas, uma dentro da outra e sem chegar em lugar nenhum, assim. Se alguém fosse assistir só pensando, mas e aí, o que acontece? Não acontece nada. Exato. E acontece um monte de coisa durante o nada, É sabe? aquele típico filme que não acontece nada, mas acontece tudo. Exatamente. Acontece tudo. Acontece. Exatamente. E é muito bom quando o filme acontece isso, né? E como ele usa esse experimentalismo constante que ele faz a favor do filme, a favor da criação e de tudo isso que a gente está comentando aqui. Isso é muito incrível. Eu amo as cenas que os pequenos gênios, os gêniozinhos adolescentes, interagem entre si. Eu me sinto vendo Charlie Brown, sabe? Vendo isso, sabe? Me sinto vendo uma Charge. Eu acho que o cinema do Wes Anderson é muito isso. Eu acho foda que o Wes Anderson, isso é pouco falado. Ele é um cara texano. Cara, graças a Deus você falou isso. Ele que tem um olhar para os Estados Unidos estranho, outsider. Ele é um cara erudito, mas que tira sarro dessa própria erudição e que tem um fascínio gigante por esses símbolos dos Estados Unidos que só um texano teria fascínio. E ao mesmo tempo misturado com todas essas erudições que ele tem, sabe? Quase o Rick Later tem um pouco disso também, só que o Wes Anderson em outro sentido. Sim. Cara, olha que coincidência. Quando eu fui ver com 2 casais de amigos que não são cinéfilos. E aí eu tava conversando com eles, eu tava falando que eu achava muito curioso o Wes ser texano. E dos filmes que eu vi, isso nunca aparecia que ia ser legal, assim, um filme mais texano, quando de repente eu chego, é um filme que se passa, não é no Texas, né, mas como eu falo lá no filme, é no deserto entre Arizona, Nevada e Califórnia. Deserto de Mojave. Porra, que coisa mais velho oeste que esse deserto, sabe? Exatamente. E aí ele faz esse filme sobre o que os americanos costumam chamar de americana, né? Essa alma dos Estados Unidos, esse espírito dos Estados Unidos. Um comentário que o Wes fez sobre o filme é que ele quis deixar claro que todos os homens estão armados. E aí, realmente, até o Steve Carell tá armado no filme. Exato. Verdade. E aí, por que eu gosto tanto de A Crônica Francesa? Voltando ao que você falou. Vamos lá. Para mim é muito isso desse americano, o texano Wes, sonhando com o mundo, sonhando com Paris, sonhando com os anos 60, sonhando com essa intelectualidade que não é a dele, porque ele é de depois disso, mas que ele cresceu lendo, assim, e recriando isso através dos filmes. E a mesma coisa com Asteroid City, ele recriando esses anos 50, essa ficção científica, retrofuturismo, um pouco de... não de Velho Oeste, assim, mas o cenário, né, o deserto. Esse interior americano, né? Assim. Exato. E trazendo. Eu acho isso muito foda. Eu acho que a gente, enquanto brasileiro, século XXI, assim, dá muito para se relacionar com isso. Se você pudesse fazer o filme, você não faria um filme assim, imaginando um momento histórico que você admira, meio idealizado, assim, mas apontando certas contradições e desenvolvendo a sua própria voz, igual a gente falou que ele fez? Eu me relaciono muito com todas essas ideias, sabe? Eu acho muito sensacional. Não, eu acho muito foda isso, né? Como ele consegue dialogar. Ele é um cara que mora na França, tem essa certa erudição no cinema dele, assim, tanto formal, estética,
quanto narrativa que pode ser ligada a uma ideia de cinema francês, tal, assim, cinema europeu, mas ele nunca abandona esses estímulos que são tipicamente americanos e tipicamente um cara que vem do Texas, sabe? Isso eu acho maravilhoso no Wes Anderson, sabe? Assim, como ele consegue ser esse amálgama de uma contradição que fundiu ele, sabe? Assim, que criou ele. Sim. E aí, por isso que ele é um diretor tão bom de a gente assistir no começo e depois aprofundar de novo depois, porque justamente ele é um diretor que expõe muito dele nos filmes, né? E aí a gente simpatiza muito com isso, né? Exatamente. Que você parar para pensar é uma coisa recorrente, né? Tanto no cinema, né? Você pensar, por exemplo, por que os franceses são tão fascinados com Howard Hawks, com Clint Eastwood, que são diretores, assim, tipicamente americanos, né? Porque o cinema deles bate numa alma, numa sensibilidade que, além de ser universal, existe uma erudição tão forte, mas escondida, mas pulsante no cinema deles, assim, né? Que é uma erudição, né? Que é tipicamente de uma contradição, né? De um cinema físico, de um cinema clássico, mas de um cinema que é imaginativo, reflexivo e denso, sabe? E que é um cinema radical, mais radical sem ser óbvio, sabe? Assim, então tudo isso mora junto, sabe? É um cinema de vanguarda, mas que não é explícito nessa vanguarda, sabe? Assim, acho que essa contradição que fascina e que une esses dois mundos, sabe? Estados Unidos e França, que sempre estão unidos, né? Hitchcock e Truffaut, pode crer. É Godard e Clint, sabe? Assim, sim. Essas coisas, sabe? Assim. Não, é mesmo. E o Wes, nele, tem essas duas coisas, né? Por ser esse texano que foi morar na França, que tem essa visão e essa arte meio de vanguarda, meio índia até, né? Assim, uma coisa... Você vê em camiseta, tipo, a galera usando camiseta do Wes Anderson, criando no TikTok, e ao mesmo tempo meio muito... pop também. Meio pop, com certeza. E essa coisa dele usar esses atores... esses elencos grandes também chama atenção, né? Muita gente vai falar, eu quero muito ver esse filme por causa de tal ator, tipo... Também é uma coisa que agrada o público, né? Com certeza. E aquela lógica também de mercado para esses atores, né? Tá com um autor que é aclamado e que tem um nome e que tem fãs alucinados, né? E que tem uma respeitabilidade, faz com que esses atores procurem, né? Um diretor que é reconhecido como autor, né? Nessa lógica meio assim, que por vezes é superficial do que a gente entende como autor, mas é a lógica que é transmitida no geral, né? Faz com que os autores busquem trabalhar com eles, né? Como você tem o Woody Allen, né? Os elencos do Woody Allen eram elencos estelares, né? O pessoal queria trabalhar com ele. Hoje em dia ninguém quer trabalhar com ele por motivos, né? Mil, assim. Mas enfim, não vamos entrar nisso. Mas, tipo, os atores, as grandes estrelas queriam trabalhar com ele e pegar uma respeitabilidade. É tipo, sei lá, por que o Oppenheimer do Nolan tem várias estrelas, né? Porque elas querem trabalhar com o Nolan, porque o Nolan gosta só não tem um nome ao autor, né? Sei lá, até gente que não gosta, o Ego Lanthimos, porque o elenco deles são estelares, porque, nossa, o autor, né? Tem aquela VIP do autor, né? Esses diretores conseguem até esse pessoal, né? E a Scarlett, por exemplo, usou isso muito bem com esse filme aqui, né? E você falou de Woody Allen, lá atrás ela estava em Match Point, depois ela entrou na Marvel, junto com vários outros esqueceram que sabem atuar, e aí agora ela tá saindo da Marvel e usou um filme do Wes pra sair, sabe? Porque agora ela já tá rica, né? Ela pode trabalhar o que ela quiser, né? Exato. Ela pode, né? Até que ela tem feito vários, né? Desse tipo de filme, né? Sim. Ultimamente, né? E acho que tem muito disso, né? O Wes Anderson sabe? Eu acho que ele ocupa esse espaço, sei lá, de um Almodóvar, do Woody Allen, sabe? Esse diretor que é um diretor muito simbólico, sabe? Que é um diretor que os símbolos dele são muito incutidos na cabeça das pessoas no geral, assim, sabe? Assim, que tá numa base cinéfila do cinéfilo mais básico, até básico entre aspas, gente, pelo amor de Deus, não me cancelem, até o mais, sei lá, fanático, vamos dizer assim, sabe? Que tá entre as duas pontes, né? E que consegue conversar, sabe? Scorsese também tem isso, sabe? Assim, outros diretores. Com certeza.
Assim, é aquilo que a gente falou. Então, você tá no começo da cinefilia, você vê lá, você tá na lista do IMDb, 250 do IMDb, e você tá vendo lá os filmes, você vê um Wes Anderson, fala, pô, que legal isso aqui. Você passa um tempo, vai vendo outras coisas, fala, não, Wes Anderson é uma porcaria, eu gosto mesmo de Bresson, aí depois você vai do Bresson, você vai... Depende, cada um vai pro seu caminho. Depois você Com volta e fala, não, certeza. o Wes Anderson é bom, o Bresson é bom também. Tá Tudo bom, é bom, eu tudo é gosto bom, de tudo que tudo é é bom. bom, entendeu? Tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom. Claro. Pô da Bresciano, isso é bom, tudo é bom, né, cara? Exato, exatamente. Tudo pode ser bom. O Exato. Spielberg é bom. Tudo pode ser bom, Spielberg. né, cara? Isso, exato. Com certeza, cara, com certeza. Eu acho que a gente vai, quando a gente vai vendo que a arte, na verdade, tem muito a ver em como você organiza os elementos e a força que você organiza esses elementos, e muito menos sobre o que você está dizendo, mas o como você está dizendo, você vê que tem coisas maravilhosas em todas as instâncias, de todos os jeitos, né? Às vezes você tem Exato. mais alguma coisa para falar sobre Asteroid City, Paulo? Voltando para Asteroid City, ó. O que Asteroid City tem a dizer? Se você fosse um cara que se preocupa com mensagem, eu vi duas vezes, eu não sei assim, se eu tiver que falar a mensagem, não tem. É como a gente falou, tem várias coisinhas ali, mas é um filme muito grande, apesar disso, digamos assim, nenhum filme precisa de mensagem para ser grande, e Com justamente esse certeza, filme prova esse ponto, entendeu? com certeza, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, né? E olha com quantas coisas de comentário a gente conseguiu achar no filme, Exato, do que o filme exato. comenta, sem ele ter uma mensagem ou precisar fazer um discurso, né? Um tema, né? O tema é só pela forma que ele articula, né? O Exatamente. poder que ele articula, que é o cinema, né? Ou Aham, até quando você tem um tema, você tem que saber articular o tema, né? Você com tem que certeza, com construir certeza. esse tema, tem que construir esse discurso. Não pode só jogar o discurso e se contentar com o discurso. Logicamente, muita gente vai se contentar e faz parte justo também, Sim, mas sim, mas não é não com a pode gente, não é ser nosso só estilo. isso, cara. Isso, Pode ser só isso. Eu não posso me contentar com isso. Eu jamais me exatamente. contentarei. E uma última coisa que eu acho legal também é o Jeffrey Wright. Isso. Cara, é um ator perfeito pro Wes Anderson, né? Sim, nossa, sensacional. Ele no Caiu Fã igual uma Francês é luva. ótimo. É ótimo no Fã Francês. Maravilhoso. E eu tenho certeza que ele vai estar em todos os filmes do Wes daqui pra frente. Ele se Porque. casa com o universo dele. E aí, você falando de cenas assim, a cena do discurso dele, cara. Isso. É uma cena maravilhosa. Lá no começo do filme, assim. Não é o personagem principal, não tem um arco pra ele, mas ele tem essa cena sensacional, uma das minhas cenas assim preferidas desse ano. Discurso Isso. lá, bem Isso. esquisito até. Se você for É, pensar por que é assim, eu não sei, mas é legal. Por que ele tá usando a calça vermelha? Ele e o assistente dele são os únicos militares de calça vermelha, não sei. Mas é um é tanto tocante. absurdo que impacta você, né? É um tanto Exato, absurdo que é belo de se ver, sabe? Isso exatamente. é muito maravilhoso, né? E isso que você falou do Jeffrey Wright é perfeito, porque é muito bom quando um diretor tem essa trupe de atores, de figuras, né? E você se sente sempre que está revisitando a casa de um velho amigo, né? Sim, sim, Ou sim. quando você entra em contato com essa trupe. O Altman tem isso, o Sim, Bergman tem isso. É como quando você vê um filme do Monte Hellman e com reencontra o certeza. Warren Oates, Sim, dá dele, um sabe? quentinho no Então, coração. quem John Ford tinha Ah, isso, sabe? ele e os Então, amigos dele. a gente fala, John Ford é a sua turma, né? Cara, Sim, isso é maravilhoso, cara, quando você reencontra esse pessoal, e mais, quando o pessoal tem uma unidade estilística sim, com o universo particular daquele diretor e do que aquele diretor está construindo, sabe? É um encaixe tão exato, né? Que só aqueles atores conseguem dar para aqueles personagens, assim, e de como o diretor vai agregando outras pessoas para conversar com aqueles atores, né? Então, ao mesmo tempo que você tem os visitantes, as figuras de sempre, né? O Jason Schwartzman, que eu acho que junto com o Bill Murray sim, é o ator que resume o Wes Anderson, né? sim. Acho que os dois são os atores que resumem o Wes Anderson, ele, ou o Wilson também, mas acho que esses Uhum. três, né? Eles são os atores que resumem o Wes, mas sempre tem um visitante novo que se casa com o universo, se casa com aquela unidade, assim, sabe? Parece que ele sempre esteve lá, mas ele tá lá pela primeira vez e casando com aquilo. O Tom Hanks desse filme, por Tom exemplo. Hanks, Tom Hanks, Tom Hanks. Eu fico sempre pensando assim na minha cabeça que o Wes Anderson tem um grupo de WhatsApp com esses atores. Aí ele manda, ô gente, e aí, quem tá disponível pro próximo? Vamos fazer alguma coisa aí, vamos organizar, tipo, igual a gente organiza rolê, eles organizam um filme. Exato. E não é gratuito, né? Dá pra ver que ele tem paixão por esses atores, Com né? Que ele certeza, com filma certeza. os atores com paixão, né?
ele filma com prazer, sabe? De ter esses atores, sabe? Quando o William Dafoe aparece, cara, é uma cena só É maravilhoso. que ele tá filmando com prazer Sim. aquilo, sabe? E você falou do Darjeeling Limited lá, eu não sei como fala o nome, né? Ele falou que ele criou esse grupo de amigos assim nessa viagem pra Índia pra filmar esse filme. Ele, o Jason, o Adrien Brody e o Owen Wilson, acho que ele tá também, né? O Owen Wilson, na verdade, estudou com ele, né? Ele fez que faculdade de legal. artes com ele. Que legal. Fez ele e o irmão, o Luke Wilson também, né? Tanto é que o Owen Wilson, ele é co-escritor de alguns roteiros do Wes Anderson, assim. O Bottle Rocket, né? Que é o curta, que é aí o Jamie Lee Brooks, né? Grande cineasta também, e roteirista, produtor. Ele viu o curta e decidiu produzir um filme desse curta, que é aí que surgiu o Wes Anderson, aí o filme foi uma sensação indie, aí com essa história, né? Ele fez o Rushmore. Que legal. Por aí vai, assim. Muito bom, muito legal a história. James, grande cineasta mesmo. O James Lee Brooks, né, descobriu vários, né? Ele descobriu também o Cameron Crowe. CN tinha uma produção do Jamie Lee Brooks, né, que descobriu o Cameron Crowe, que já era roteirista, já era jornalista lá da Rolling Stones, né? A Kelly Fremont, que agora também está fazendo filmes, né, o Dead of Seventh, e o Margaret também, que tá aí, né? Ele tem esse olhar para jovens talentos. Aí, Paulo, eu queria te perguntar, não sei se você tem mais alguma preparada do filme, a sua nota, a sua impressão geral do Asteroid City, depois da minha. Tá, beleza. A primeira vez que eu vi, eu dei 4,5. Aí eu revi agora, pra gravar com você. E falando com você dá uma vontade de dar 5, né? Vamos ver como fica daqui uns dias. Vou esperar o tempinho pra pensar, mas tô ali. Perfeito. E a sua? Eu sou um cara bem suscetível, né? Assim, eu sou bem fácil de dar 5 para coisas que eu amo, assim, bastante, assim, sabe? Eu sou bem tipo, cara, se foi o máximo que o filme podia me pegar, tomem um 5. Então, cara, eu vou dar um 5. E também porque, como a gente vai falar, eu acho que esse filme ele vai ser visto como um dos grandes filmes dos Exantos, não o maior filme dos Exantos. E aí, já com esse gancho, eu ia te perguntar, Paulo, desses filmes que você viu, você viu 3 filmes, qual que é o seu favorito entre eles? Até essa revisão aqui era muito a crônica francesa. Vamos ver como fica. Mas tem chance de ser Asteroid City. Boa. E o seu? Boa. É que eu acho que tem um cuidado, né? E tem uma radicalidade no Asteroid City que te atrai muito, né? Por mais que tenha isso no crônica francesa, eu entendo muito, né? Mas tem muito disso. O meu, eu digo agora que o Asteroid City, assim, que se tornou meu favorito das anos, assim, eu tava quando eu vi a primeira vez, eu já falei, nossa, é um dos melhores dele, com certeza. Assim, aí depois revendo, não, é o melhor dele, com certeza, sabe? Porque é um filme muito precioso mesmo, muito rico, sabe? Eu acho que ele vai para um caminho de radicalidade que eu aplaudo, sabe? Assim, como ele consegue romper coisas e construir a partir desse rompimento, sabe? Que eu acho maravilhoso, incrível mesmo, e acho que um dos melhores filmes do ano até agora, assim, sombra de dúvida nenhuma, assim. E aí, Paulo, é isso, eu vou deixar as suas redes na descrição do vídeo também. Um prazerzão ter participado, foi ótimo o papo. Excelente. Cara, volte sempre, volte mais vezes aqui. Quem sabe a gente faz um programa com a Jennifer Com também. certeza, ela ia adorar. Ela é meio tímida, mas eu tenho certeza que ela ia adorar. E, cara, conversando com os amigos se solta rápido. Exato. Muito obrigado pelo convite, Diego. Imagina. Obrigado aí, pessoal, por quem chegou até aqui, obrigado. Se inscreva no canal do Diego. Siga o Diego nas redes. Valeu demais. Dando reforço que o Paulo tá falando, né? Não sei se inscrever no canal, o YouTube dando like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e como ela ouvir nas suas redes sociais. É isso, gente. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau.